Voltei. Muito bem. Onde nós estávamos? Tá. Na criança com déficit de atenção e hiperatividade, construindo as suas primeiras vivências de autoestima e autoconfiança fragilizada. Muito bem. Então, essa criança com essa autoestima fragilizada e falta de autoconfiança, ela vai mudar o comportamento social dela, ok? E claro, junto com isso, a gente vai ter as questões da própria personalidade de base dela, estrutura de base, né? Esqueci o nome agora enfim, a estrutura de base da personalidade dela, que já vai falar se é uma criança tímida, inibida, ou se é uma criança extrovertida. Então vamos pensar, uma característica do autismo em questão social é a inadequação social. A criança não ter a percepção de adequação daquele comportamento, ou de não ter um comportamento impulsivo, de se comunicar de uma forma mais fluida, etc. Uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, ela tem um pré-frontal imaturo e ela tem uma alteração das frequências do ritmo sensório motor, ok? Isso já está bem documentado na literatura científica, ok? Então, peraí que eu perdi esse funcionamento da criança. E aí, como ela tem o pré-frontal imaturo, que é flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória operacional, o pré-frontal dela pode ter problema com flexibilidade cognitiva e ela vai ter comportamentos rígidos. Ela vai ter comportamentos repetitivos, ela vai ter comportamentos que ela pode ter construído, e aí eu já não estou falando só da criança, estou falando do desenvolvimento, tá? Que ela construiu comportamentos rígidos e metódicos para que ela evitasse erros que ela sabia que ela pode cometer. Por exemplo, oi Arthur, chegou na segunda parte, chegou atrasado hoje. Eu sempre me esforcei muito pelas minhas dificuldades de aprendizagem, então eu sempre fui muito rigorosa com os meus estudos dentro de mim, com todas as dificuldades minhas, né? Para eu não deixar escapar algum erro. Só que, nossa, minha dificuldade era muito superior, vivia nas aulas particulares da vida. Isso fez com que eu criasse reações comportamentais muito duras e rígidas, ok? Uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, além da dificuldade da flexibilidade cognitiva, pode ser que ela não tenha uma rigidez cognitiva, que ela não tenha rigidez de pensamento, que ela seja mais fluida, mas pode ser que ela tenha dificuldade de controle inibitório, tá? E aí, se ela tem dificuldade de controle inibitório, ela vai ter um comportamento impulsivo. Às vezes, o impulso não vai estar no comportamento, mas vai estar no pensamento dela, ok? E aí é um pensamento muito, muito acelerado e na hora de conversar, não vai. Aquela história, o pensamento é rápido demais, mas não acompanha. Gente, para tudo. Para tudo, ela entrou. Oh, mames, a mamãe entrou. Que linda, Alcione. Olha só, né, mãe? Foi muita peleja pra formar a criança, né? Ai, gente, minha mãe era professora de português, né? Aí ela me levou pra aula particular de matemática, porque eu não aprendia matemática de jeito nenhum. E aí a professora particular de matemática chamou a minha mãe para falar para ela que o meu problema não era matemática, que o meu problema era português, que eu não sabia interpretar os enunciados. Eu já estava na 6ª série, né? Momentos traumáticos da vida. Enfim. Pois bem, assim como a mãezinha lá do rapaz que comentou no vídeo,
A minha mãe também, ela teve uma participação assim, a gente sempre foi incentivado a fazer coisas, né? Então eu falo que a minha terapia de integração sensorial foi o esporte, tá? A gente olha só, gente, hoje é reunião de família, eu tô me sentindo, emocionada. O Juninho entrou, o Passes Júnior. Passes é o priminho, Juninho, né? E tá, gente, é colega. É dos nossos. Inteligentes entenderão, tá? É dos nossos, ok? TDAH tem hiperfoco, sim. Tem hiperfoco, tá? Ele tem motivação, ele tem hiperfoco com aquilo que motiva ele, né? Então, quando fosse... Aí as queixas, né, das mães é o seguinte... para aquilo que ele se interessa, ele não tem déficit de atenção, né? Mas para aquilo que ele interessa, ele tem. Sim, TDAH tem hiperfoco, sim, tá? Então, assim, tem muitas coisas do comportamento do TDAH que podem ser confundidos, sim. E aí, Flávia, o que acontece? Cara, ontem eu tava lendo um artigo sobre isso, só que para adultos, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Gente, vocês me cobram, hoje eu não estou fazendo meu checklist das... Eu nunca sei como se fala checklist ou checklist, né? Que é o abrasileirado, é o checklist, ok? Por isso que a questão do diagnóstico, ela tem uma vertente que questiona muito a questão do diagnóstico, porque são sintomas sobrepostos, né? Então, o artigo que eu achei ontem, que é do ano passado, 2019, super novo, fala da sobreposição do TEA com TDAH, diagnóstico diferencial em adultos, tá? Eu ainda não li ele, eu achei ele ontem à noite. E tem os artigos que eu já venho comentando que falam da não funcionalidade dessa coisa compartimentada de diagnósticos, né? Que aí você vai dar o diagnóstico do... Cobra, Flávia, me manda mensagem, porque senão eu não lembro depois. Esse eu acho muito importante, tá? Por exemplo, eu fiz um laudo recente. Psicólogo não fecha diagnóstico. A gente dá hipótese diagnóstica, aí você leva no médico. Se ele concordar com os meus argumentos, ele vai falar, ele é o juiz que vai decidir se você é ou não é, ok? Tá? Mas, tá, ok. Guardar os meus questionamentos pra mim. Respira. Autorregulação. Mas aí, esses dias eu concluí um laudo de um rapazinho de 15 anos, né? E aí, assim, hipótese diagnóstica, né? Do espectro do autismo, comorbidade de TDAH e dislexia, ok? Mas o que acontece? Tem a TEA que não vai ter o déficit de atenção e a hiperatividade, tá? Porque o autismo não é uma disfunção só do pré-frontal e o TDAH tem muito a ver com o pré-frontal. Não, gente, olha, eu tô falando bobeira. O autismo tem sim uma questão de imaturidade. Desculpa, foi um pequeno lapso. Erros, ok. Certo, Flavinha, não sei, tem muita coisa aqui pra falar. É uma live extra, mas que eu posso me organizar pra falar sobre diagnóstico diferencial, tá? Bem polêmico, né? Mas posso me organizar pra isso sim. Certo? Gente, acho que é isso, né? As lives, elas não têm uma questão de estruturação, eu já falei sobre isso, ela vem daquilo que tá aqui querendo sair, ok? Sim, Thiago, a gente faz isso com a gente. Eu vou também dar uma indicação. Tem a Marcela,
que uma vez a gente fez uma live junta, ela tá propondo pelo Instagram dela um treinamento de mindfulness, né? De utilização de mantra e caminhada, tá? Gente, são coisas básicas de reorganização do cérebro, atividade física e reorganização do pensamento. Por que os mantras funcionam, né? A Ciomara, ela fica instigando as pessoas, olha só, gente. Vai tomar cerveja, vai ficar tudo inchado. Agora eu vou levar uns 3 dias pra me desinchar aqui. Por que os mantras funcionam? Não é besteira, isso é utilizado assim na cultura oriental, que é extremamente sábia. Por que o mantra funciona? Porque ele é um exercício de você... a Marcela do quê? Eu vou ter que compartilhar com vocês depois. E começou essa semana. O desafio é assim: a semana inteira é você caminhar um momento, 15 minutos, eu acho, de caminhada pela manhã. Pode ser dentro de casa, mas que caminhe. E o mantra. E é um mantra a semana inteira. São 4 semanas, cada semana é um mantra, ok? Por que o mantra funciona? Porque é como se você freasse o padrão de pensamento negativo e canalizasse ele para aquela frase que você está falando. Isso, por exemplo, quando a gente está em quadro depressivo, o nosso padrão de pensamento é só pensamento negativo. Então, quando você fica repetindo um mantra, você está utilizando uma função cognitiva de funções executivas que é o controle inibitório, tá? Então, não sei, você pode criar um mantra. Por exemplo, quando eu estava estudando para o concurso da Marinha, quando eu me pegava com os pensamentos de angústia, não vou dar conta, não vou passar, meu Deus, vou morrer de fome, e se eu não virar ninguém na vida, etc. Eu perdi o dia na angústia e não fazia a única coisa que eu tinha que fazer para passar numa prova, que era estudar. Então eu criei um mantra para mim, e eu empresto ele para os meus pacientes. Eu atendo muita gente que está estudando para concurso. Eu vou te emprestar meu mantra, depois você cria o seu. Porque é assim, a solução dos meus problemas é estudar. Tá? Então toda hora que a minha mente... gente, se eu não conseguir memorizar isso... Não importa, a solução dos meus problemas é estudar. Gente, se eu não conseguir passar na prova... Se eu não conseguir passar na prova, a solução do seu problema é estudar. Porque você vai ter que continuar estudando até passar. Então, quando eu percebia que meu pensamento ia para um lugar de desconforto, que gerava desregulação emocional, mantra nele, né? Então, o mantra, ele ajuda, tá? Ele ajuda. Sim, Thiago, muitas coisas para você reorganizar. Aproveita esse momento de desconstrução para se reinventar e se descobrir completamente diferente, tá? Então, eu vou colocar no meu story, o story lá compartilhado da Marcela, que é um exercício básico, gente, é básico, ok? É isso, então assim, terça-feira que vem eu vou fazer a live com a Daisy e a gente vai falar de recursos de regulação emocional. Isso faz parte, depois do diagnóstico ou da autoidentificação, não é só se autoidentificar, tem muita coisa para você fazer, para você ter uma qualidade de vida melhor, desde procurar a questão de organizar a alimentação, como questões de educação emocional, tá? Eu falo, nós somos analfabetos emocionais, ok? Então eu acredito na consciência emocional. Quando a gente aprende sobre isso, a gente se torna mais dono da gente, a gente se mantém mais centrado, tá? Alarme de carro. Nossa, eu tava tão focada que agora eu nem percebi. E aqui no consultório é bem mais calmo do que lá em casa. Então, terça-feira que vem a gente vai falar de recursos. Como é o acompanhamento pro autista adulto, depois que ele se auto-identifica, né? Não é só medicamento. Um medicamento você entra num ciclo, né? Então, quando eu gosto muito de trabalhar
o processo de desmame de medicamento. Você vai ensinando a autorregulação, a pessoa vai perdendo o medo do desconforto e vai deixando de precisar do medicamento para aliviar o conforto. Sendo que muitos desconfortos que ela sente é efeito colateral do medicamento, tá? Consciência emocional, dieta, foco na inflamação, exatamente, né? Aí, com inflamação, você não vai pensar direito, a atenção fica prejudicada, tomada de decisão prejudicada, humor alterado, enfim. Terça-feira, então, a gente se encontra, a Daisy vai estar com a gente e eu tava com um tema que eu ia falar, na próxima eu vou falar disso, sem ser com a Daisy, e acabei de esquecer. Então, vai ser tema surpresa, porque uma hora vem o tema e eu compartilho com vocês, ok? Gente, obrigada pela participação. Eu fico assim, ansiosa, porque, cara, eu queria acompanhar todos. Lá no início vocês estavam conversando tantas coisas, a conversa parecia tão legal. Eu queria participar, mas foco na conversa, tá? Gente, obrigada pela participação aqui de vocês, pelo incentivo. Eu preciso de incentivo, porque toda live eu falo, faz sentido, não faz, mas vamos lá, eu já sei que faz, certo? Então, galerinha, a gente se vê na terça-feira. Beijo, Juninho, beijo, mamãe, se você estiver aí, beijo pra todo mundo.